Como o nosso curso é de Direito das Obrigações, nós temos as obrigações de dar a coisa certa, obrigações de dar a coisa incerta e agora as obrigações de fazer. Você pode entrar com uma ação com a obrigação de fazer ou então uma ação de obrigação de não fazer. Na obrigação de fazer, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível, executada ou factível. Então, ele vai responder por perdas e danos se ele se recusar a obrigação de fazer. Se a prestação de fato tornar-se impossível, sem culpa do devedor, resolveu-se a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. No 248, se tornar impossível, ele não pode fazer a obrigação, aí a obrigação está resolvida, tá certo? Mas se resolver a obrigação por culpa dele, aí ele vai responder por perdas e danos. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar às custas do devedor. Então, se ele pedir para outra pessoa executar às custas dele mesmo, aí sim, havendo recuso ou mora, sem prejuízo da indenização cabível. Eu não quero que outra pessoa preste, eu quero que ele preste. Tem obrigações que são pessoais, personalíssimas. Tem obrigações que não são personalíssimas. Mas eu contratei um pintor só porque ele pintava daquela forma. Eu não posso aceitar a obrigação feita por outro. Por exemplo, em caso de urgência, poderá o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, no caso de urgência, eu sou o locador, o locatário, eu sou o locador, eu mandei fazer o serviço porque era urgente e depois cobrei do locatário, porque ele não fazia e depois ele vai ter que me ressarcir, já que a obrigação que eu tinha que fazer era urgente, tá certo? Independentemente da autorização judicial. E aí eu fiz as obrigações de fazer, agora eu vou para as obrigações de não fazer. Então, o que é? Eu não posso continuar a obra, que a minha obra está estragando uma casa ao lado. Se eu não posso construir aquela obra, eu tenho que parar. Aí o cara entrou com a ação de obrigação de não fazer. Então, extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar. Então, eu tenho a obrigação de não fazer, mas eu não tenho como não fazer, não tenho como fazer, porque fui obrigado a fazer, mas eu não posso mais fazer porque a administração pública não deixa mais. Extinguir sua obrigação. Por exemplo, praticado pelo devedor do ato, cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que desfaça, sob pena de desfazer a sua custa, ressarcindo ao culpado perdas e danos. Eu estou pedindo para ele parar a obra. Se ele tiver que desfazer parte da obra para livrar minha casa, ele vai responder por isso. Eu não sou culpado, porque quem estragou foi ele. Então, o direito civil, ele regula as obrigações entre os particulares, de natureza civil, contratual, obrigacional, família, tá certo? Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer. Tá certo? Sem prejuízo do ressarcimento devido. Se eu mandei desfazer e aí eu peguei e estraguei, eu vou ter que indenizar também. O direito ele é sinalagmático, ele é igual, bilateral. As obrigações são recíprocas. Então, por isso que aqui é regulado dentro do Código Civil, lá no 251. Tá bom? No parágrafo único. Professor Joel aqui, nosso curso, vamos lá para a quarta aula de Direito Civil, das obrigações alternativas. Não é obrigação mais de dar a coisa certa, nem de dar a coisa incerta, nem de fazer, nem de não fazer. Agora são obrigações alternativas entre devedor e credor. Professor Joel aqui na plataforma Aprenda, vem fazer nossos cursos. Vamos continuar.